Receba consolo para dias de luto, Pastor Antônio Júnior. Introdução. Por que falamos sobre luto? Todo mundo já passou ou vai passar por um momento difícil na vida. Pode ser a morte de um pai, uma mãe, um filho, um amigo querido ou até mesmo um animal de estimação que faz parte da família. Também pode ser a perda de um emprego, o fim de um casamento ou uma doença que muda tudo. Esses momentos doem muito. Parece que o mundo para, que nada mais faz sentido. É normal se sentir assim. O luto não é só tristeza. É um misto de saudade, raiva, culpa, vazio e até alívio em alguns casos. E não tem jeito certo ou errado de viver isso. Cada pessoa sente de um jeito. Mas tem uma coisa que ajuda muito: o consolo. E é sobre isso que o pastor Antônio Júnior fala. Como encontrar força, paz e esperança mesmo nos dias mais escuros. 2. O que é o luto e por que dói tanto? Vamos começar pelo básico. O que é luto? Luto é a reação natural que a gente tem quando perde algo ou alguém importante. Não é só chorar, é um processo que mexe com a gente por dentro e por fora. Pode durar semanas, meses ou até anos. Não tem prazo para acabar. Por que dói tanto? Imagine que você tem um copo cheio de água na mão. De repente alguém bate no seu braço e a água toda cai. Você fica com a mão vazia, molhada e não sabe o que fazer. O luto é assim. Algo que preenchia sua vida, uma pessoa, um sonho, uma rotina some de repente, e você fica com um vazio que dói. Exemplos do dia a dia. Perda de um ente querido, sua avó falece. Você lembra do cheiro do café que ela fazia, das histórias que contava, e agora não vai mais ouvir sua voz. Isso dói. Fim de um relacionamento. Você e seu marido se separam depois de 10 anos. De uma hora para outra a casa fica silenciosa, e você não sabe como preencher aquele espaço. Perda de um emprego. Você é demitido do trabalho que amava. Além do dinheiro, perde a rotina, os colegas, e fica se perguntando: e agora? Doença ou incapacidade. Você descobre que não pode mais fazer algo que adorava, como jogar futebol ou cozinhar. Parece que perdeu um pedaço de si mesmo. Em todos esses casos, o luto aparece. E não adianta fingir que não está doendo. Isso só piora. 3. As fases do luto, mas sem regra. Muitas pessoas falam que o luto tem 5 fases: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Mas na prática, não é assim tão organizado. Você pode pular etapas, voltar atrás, sentir tudo junto ou nada disso. O importante é saber que tudo que você está sentindo é normal. Vamos ver como isso funciona no dia a dia. Negação. Não pode ser verdade. Vou acordar e tudo vai estar como antes. Exemplo. Você recebe a notícia que seu pai faleceu, mas continua arrumando a mesa para ele no jantar, como se ele fosse chegar. Raiva. Por que isso aconteceu comigo? Não é justo. Exemplo. Você grita com Deus, com o médico, com o mundo. Fica com ódio de quem não passou pelo mesmo que você. Negociação. Se eu tivesse feito diferente, isso não teria acontecido. Exemplo. Você fica pensando: se eu tivesse levado minha mãe ao médico antes. Ou se eu não tivesse brigado com meu irmão. Tristeza profunda. Não tenho mais vontade de nada. Exemplo. Você não quer sair de casa, não tem fome, não consegue dormir ou dorme demais. Chora sem motivo aparente. Aceitação. Não é esquecer, é aprender a viver com a saudade. Exemplo. Você ainda sente falta, mas consegue lembrar da pessoa sem chorar o tempo todo. Começa a arrumar as coisas dela sem tanto sofrimento. Importante, não tem ordem certa. Você pode ficar meses na raiva e depois voltar para a negação. Ou pular direto para a tristeza. Não se cobre. 4. Por que é difícil receber consolo? Muitas vezes a gente não deixa as pessoas nos ajudarem. Por quê? A gente acha que tem que ser forte. Não posso chorar, tenho que segurar as pontas. Exemplo. Um homem perde a esposa e não chora na frente dos filhos para não deixá-los fracos. Mas isso só faz o sofrimento aumentar. A gente se isola, ninguém entende minha dor. Exemplo. Você para de atender ligações, evita encontros, porque acha que os outros vão dizer coisas sem sentido como Deus sabe o que faz, ou ela está em um lugar melhor. A gente tem medo de esquecer. Se eu parar de sofrer, é como se não amasse mais. Exemplo. Uma mãe que perdeu o filho evita tirar fotos da casa porque acha que se mudar algo, vai apagar as memórias dele. Mas o consolo não é para apagar a dor, é para ajudar a carregar o peso. Como quando você está com uma mala muito pesada e alguém segura um lado para você. 5. Como o pastor Antônio Júnior pode ajudar? O pastor Antônio Júnior é conhecido por falar de forma simples e direta sobre temas difíceis como o luto. Ele não usa palavras complicadas nem fórmulas mágicas. Em vez disso, ele mostra que a dor faz parte, mas não precisa ser para sempre.
Exemplo, assim como uma ferida no corpo, a dor do luto também cicatriza. No começo, dói só de encostar. Depois a casca forma, e mesmo que fique uma marca, não dói mais igual. Deus não causa dor, mas pode ajudar a suportá-la. Exemplo, se um filho perde o pai, não é porque Deus quis assim. Mas Deus pode dar força para esse filho seguir em frente mesmo com a saudade. Falar sobre a dor alivia. Exemplo, quando você conta para alguém como está se sentindo, é como se tirasse um peso das costas. O pastor Antônio incentiva as pessoas a não guardarem tudo para si. A esperança não é esquecer, é encontrar um novo jeito de viver. Exemplo, uma viúva pode não superar a morte do marido, mas pode aprender a viver de um jeito novo, honrando a memória dele. O que ele costuma dizer? Chore quanto precisar. Deus guarda suas lágrimas. Não tenha pressa. O luto não tem relógio. Saudade é o preço do amor. Se dói, é porque amou de verdade. Deus não promete tirar a dor, mas promete estar com você nela. 6. Coisas práticas que podem ajudar no luto. Não adianta só ouvir palavras bonitas, a gente precisa de ações que ajudem no dia a dia. Aqui vão algumas dicas simples. Deixe a dor sair, não guarde tudo dentro de você. Chore se precisar. Não adianta segurar. Escreva uma carta para quem você perdeu, dizendo tudo o que não teve coragem de falar. Fale com alguém de confiança, um amigo, um pastor, um psicólogo. B. Cuide do seu corpo, a dor também é física. Mesmo sem fome, tente comer algo leve. Durma, mesmo que seja só algumas horas. Caminhe um pouco, tome um banho demorado. Isso ajuda a aliviar a tensão. C. Não tome decisões importantes logo depois da perda. Evite vender a casa, mudar de cidade ou fazer grandes mudanças nos primeiros meses. Espere a poeira baixar. D. Crie pequenos rituais de memória. Acenda uma vela no aniversário da pessoa. Cozinhe a comida que ela gostava. Visite o local que ela amava, um parque, uma praia. E peça ajuda quando precisar. Se a tristeza não passar e você não conseguir sair da cama, procure um profissional, psicólogo, grupo de apoio. Não tenha vergonha de dizer: estou mal, preciso de ajuda. F. Não se compare com os outros. Seu luto é seu. Não importa se fulano já superou e você não. Cada um tem seu tempo. 7. O que não dizer para quem está de luto, e o que dizer no lugar. Às vezes a gente quer ajudar, mas acaba falando coisas que doem sem querer. Veja exemplos. Não diga: eu sei como você se sente. Você não sabe, a dor de cada um é única. Deus quis assim. Isso pode deixar a pessoa com raiva de Deus. Pelo menos ele, não sofreu. Isso não diminui a dor de quem ficou. Já faz tempo, você precisa seguir em frente. Não existe prazo para luto. Diga no lugar: eu não sei o que você está sentindo, mas estou aqui se precisar. Quer conversar? Ou prefere silêncio? Posso te ajudar com algo prático? Fazer comida, levar as crianças na escola. Quando quiser falar sobre ele, estou aqui para ouvir. Exemplo real. Imagine que sua amiga perdeu a mãe. Em vez de dizer: ela está em um lugar melhor, você pode dizer: sinto muito pela sua dor. Sua mãe era uma pessoa incrível. Se quiser lembrar dela, estou aqui. 8. A fé pode ajudar? Como? Muitas pessoas se perguntam: onde está Deus quando a gente sofre? O pastor Antônio Júnior explica que Deus não causa o sofrimento, mas Ele está ao nosso lado nele. Como a fé ajuda? Dá esperança, acreditar que um dia a dor vai ser menor. Dá companhia, saber que não está sozinho, mesmo quando se sente assim. Dá propósito, encontrar um sentido na dor, ajudar outros, honrar quem se foi. Exemplos bíblicos que o pastor Antônio usa. Jó, um homem que perdeu tudo, filhos, saúde, riquezas, e questionou Deus. No final, Deus não explicou o porquê, mas mostrou que estava com ele. Jesus, ele mesmo chorou pela morte de um amigo, Lázaro, mostrando que a dor é humana e válida. Salmos, muitos salmos falam de dor e de como clamar a Deus em meio ao sofrimento. O que a Bíblia não diz? Que você não pode chorar, que tem que aceitar tudo sem questionar, que a dor é um castigo. O que a Bíblia diz? Deus está perto dos que têm o coração quebrado. Salmo 34, 18. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, 5. 9. Histórias reais de superação, para ter esperança. Às vezes, ouvir que outras pessoas passaram por isso e conseguiram seguir em frente dá um pouco de força. Vamos ver 2 exemplos. A história de Maria, perda de um filho. Maria perdeu o filho de 5 anos em um acidente. Nos primeiros meses ela não conseguia sair da cama.
Chora até hoje, mas encontrou um jeito de seguir. Criou um grupo de apoio para mães que perderam filhos. Escreveu cartas para o filho e guardou em uma caixa. Aprendeu que seguir em frente não é esquecer, é levar a memória dele com carinho. B. A história de João, perda do emprego e autoestima. João foi demitido aos 50 anos e ficou depressivo. Achava que não servia para nada. Com ajuda, começou a fazer trabalhos voluntários para se sentir útil. Descobriu que podia ensinar o que sabia para jovens. Hoje tem um pequeno negócio e diz: a dor me ensinou coisas que a felicidade não ensina. O que essas histórias têm em comum? Elas não superaram a dor, aprenderam a conviver com ela. Encontraram um novo propósito. Não fizeram isso sozinhos, pediram ajuda. 10. Quando o luto se torna um problema sério. Às vezes, a dor é tão grande que a pessoa não consegue sair dela. Isso pode virar uma depressão ou um luto complicado. Como saber a diferença? Sinais de que precisa de ajuda profissional. Não consegue fazer coisas básicas, tomar banho, comer, por semanas. Tem pensamentos como não aguento mais ou quero morrer. Culpa a si mesmo pela perda. Se eu tivesse feito X, ele não teria morrido. Evita qualquer coisa que lembre a pessoa que se foi, até fotos ou lugares. O que fazer nesses casos? Procurar um psicólogo ou psiquiatra. Participar de grupos de apoio, muitas igrejas e hospitais têm. Falar com um pastor ou líder espiritual de confiança. Importante, pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. 11. Como ajudar alguém que está de luto? Se você conhece alguém que está passando por isso, pode se sentir perdido. O que eu faço? O que eu digo? Aqui vão dicas práticas. Esteja presente mesmo que não saiba o que dizer. Não suma depois do velório. Ligue, visite e mande uma mensagem semanas depois. Fale do falecido. Lembro quando ele fazia isso. Muitas pessoas têm medo de falar, mas quem está de luto quer ouvir. B. Ajude com coisas práticas. Leve comida, mas pergunte antes o que a pessoa gosta. Ofereça-se para fazer compras, limpar a casa, buscar as crianças na escola. Não diga se precisar de algo me liga, a pessoa não vai ligar. Diga, vou passar amanhã para te ajudar com X. Está bom? C. Não julgue. Não diga, você deveria estar melhor já. Não compare, quando meu pai morreu eu. Não minimize, pelo menos você ainda tem. D. Respeite o tempo da pessoa. Alguns vão querer falar, outros vão querer silêncio. Respeite. Exemplo. Se sua vizinha perdeu o marido, em vez de dizer, Deus sabe o que faz, você pode levar um café e sentar do lado dela em silêncio. Perguntar, quer que eu te ajude a organizar as roupas dele? Dizer, quando quiser sair para tomar um ar, me avisa. Vou com você. 12. O luto em diferentes situações. Nem todo luto é pela morte de uma pessoa. Vamos ver outros tipos. Há luto por divórcio ou separação. É como um luto vivo, a pessoa está aí, mas não faz mais parte da sua vida como antes. Dós por quê? Perde-se a rotina, jantar juntos, planejar o futuro. Às vezes, há raiva e culpa. Como lidar? Não idealize o passado, tudo era perfeito. Permita-se sentir raiva, mas não fique preso nela. Reconstrua sua vida aos poucos, novo hobby, novos amigos. B. Luto por aborto ou perda gestacional. Muitas mulheres e homens sofrem em silêncio. A sociedade às vezes não reconhece essa dor. Como lidar? Dê um nome para o bebê se quiser. Fale sobre isso com quem você confia. Não deixe ninguém dizer que não foi uma perda de verdade. C. Luto por doença crônica ou deficiência. Perde-se a saúde, a independência, os planos. Exemplo. Um atleta que fica paraplégico depois de um acidente. Como lidar? Permita-se chorar pelo que foi perdido. Busque novas formas de se sentir útil e feliz. D. Luto por perda de um animal de estimação. Muitos não entendem, mas a dor é real. O animal era companheiro, parte da rotina. Como lidar? Faça um memorial, plante uma árvore, enquadre uma foto. Não deixe ninguém menosprezar sua dor. 13. O que a ciência diz sobre o luto? Não é só questão de fé, a ciência também estuda o luto. Alguns pontos importantes. O luto mexe com o cérebro. A dor da perda ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Por isso, dói no peito. O corpo sofre. Pode dar dor de cabeça, cansaço, insônia, falta de ar. O tempo não cura sozinho, não é só esperar. É preciso trabalhar a dor, falando, escrevendo, buscando ajuda. Dica científica. Escrever sobre a dor em um diário por carta ou até em um papel que você pode rasgar depois, ajuda o cérebro a processar a perda. Estudos mostram que colocar a dor para fora, seja falando, escrevendo ou chorando, alivia a pressão emocional. Não guarde tudo dentro de si.
Outro ponto importante: o luto não tem prazo. Alguns dizem que em um ano você supera, mas isso não é verdade. Cada pessoa tem seu ritmo. Há quem chore por anos e está tudo bem. O que importa é não ficar parado na dor, mas aprender a conviver com ela. A ciência também mostra que rituais ajudam. Velórios, missas, plantar uma árvore ou até acender uma vela dão uma sensação de fechamento. Não é mágica, mas ajuda a mente a entender que aquele ciclo terminou. E tem mais: o apoio de outras pessoas é fundamental. O cérebro humano foi feito para se conectar. Quando alguém te abraça, ouve sua história ou simplesmente fica ao seu lado em silêncio, isso libera substâncias que aliviam a dor emocional. Por isso, não se isole. 14. Como a fé pode ajudar no luto? Pastor Antônio Júnior sempre diz: a fé não tira a dor, mas dá força para enfrentá-la. Veja como Deus entende sua dor. A Bíblia mostra que Jesus chorou pela morte de Lázaro, João 11:35. Se ele, que é Deus, sentiu a dor da perda, imagine você. Não é pecado chorar. A esperança além da morte: para quem crê, a morte não é o fim, é uma passagem. Isso não diminui a saudade, mas traz consolo de que um dia haverá reencontro. A oração alivia. Falar com Deus sobre sua dor, mesmo que seja com raiva ou dúvida, é melhor do que guardar tudo sozinho. Ele aguenta suas perguntas. A comunidade da igreja ajuda. Muitas vezes as pessoas não sabem o que dizer, mas só o fato de estarem presentes já faz diferença. Em grupos de oração ou cultos, você encontra quem já passou pelo mesmo e pode te apoiar. Exemplo prático: uma mãe que perdeu o filho contou que nos piores dias repetia o Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrado e salva-os de espírito abatido. Não tirava a dor, mas a lembrava que não estava sozinha. 15. Erros comuns que atrapalham o luto. Algumas atitudes, mesmo com boa intenção, podem piorar a dor. Fique atento. Você tem que ser forte. Força não é não chorar. Força é enfrentar a dor sem mentir para si mesmo. Evitar falar no falecido. Muitas pessoas acham que falar do ente querido vai reabrir a ferida, mas, na verdade, isso ajuda a manter a memória viva e a dor mais suave. Se culpar. Frases como "eu deveria ter feito mais" são normais, mas não ajudam. A culpa não traz a pessoa de volta e só aumenta o sofrimento. Comparar dores. Não diga "eu sei como você se sente", a menos que tenha passado pela mesma perda. Cada luto é único. Apressar o processo. Frases como "já passou da hora de seguir em frente" magoam. O luto não é uma corrida. 16. Quando buscar ajuda profissional? Às vezes, a dor é tão grande que fica difícil respirar. Nesses casos, procurar um psicólogo ou um grupo de apoio não é fraqueza, é cuidado. Sinais de que pode ser hora. Você não consegue mais fazer coisas básicas, comer, dormir, trabalhar, há semanas. Tem pensamentos como "não aguento mais" ou "quero ir embora também". A dor não melhora com o tempo, pelo contrário, parece piorar. Você se isola de todos, até de quem ama. Pastor Antônio Júnior costuma dizer: Deus usa pessoas para nos ajudar. Se você quebrar uma perna, vai ao médico. Se o coração está quebrado, também pode buscar quem entende disso. 17. Uma palavra final de esperança. O luto dói, mas não é o fim da sua história. Assim como a natureza renasce depois do inverno, sua vida pode florescer de novo, não da mesma forma, mas de um jeito novo. Um dia a saudade vai doer menos. Você vai sorrir ao lembrar, em vez de chorar. Não é esquecer, é aprender a levar a pessoa no coração enquanto segue vivendo. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, mesmo que não sinta agora. Como diz o Salmo 23, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a promessa que sustenta nos dias mais escuros. Se precisar de oração ou um ombro amigo, a igreja está de portas abertas. Você não precisa passar por isso sozinho.